Bom dia, galerinha. Nós vamos começar hoje nossa primeira aula de história. Quero mandar um abraço para todo mundo aí, dizer que estou morrendo de saudade de vocês, mas em breve vamos estar juntos novamente, tá bom? Pessoal, nós vamos começar a falar sobre o Renascimento. Só para voltar um pouquinho lá que a gente estava falando da Idade Média, né, que a igreja era o centro de tudo, que tudo era baseado na religião, tudo era explicado pela religião, isso na Idade Média, no feudalismo. Mas a partir de agora nós vamos dar um upgrade na história, nós vamos falar sobre o Renascimento. Isso, Renascimento vem do termo renascer, do verbo renascer. A história, as pessoas, as ideias vão renascer, vão ressurgir. Então é muito interessante esse conceito renascimento, porque muitas ideias desse período nós usamos nos dias de hoje, né? Nós vamos ver que no Renascimento foi um momento cultural que eclodiu em Roma, na Grécia, na Itália, onde surgiram os grandes filósofos, os grandes artistas, os grandes pintores. E uma coisa muito importante no Renascimento é o humanismo, o racionalismo, ou seja, o homem começa a ser o centro de tudo, o homem começa a explicar as coisas, as situações, as circunstâncias, ok, pessoal? Então nós vamos seguir aí, Renascimento, conceito, movimento cultural, artístico, filosófico, literário, científico, caracterizado pela valorização do homem. O homem começa a ser racional, começa a explicar os acontecimentos, beleza? Então nós vamos lembrar que renascimento vem de renascer, de ressurgir. Vamos embora lá. Aí nós temos aqui algumas características. Uma das principais características no século que vão surgir aí no século XIX, né? E no século XV e no século XIV. Desenvolvimento econômico das cidades italianas, ou seja, Itália começa a ser o grande centro econômico e comercial do mundo, né? Nós tínhamos aí cidades que eram muito importantes, como Grécia, né, como Roma, mas a Itália, no contexto geral, um país, ela vai começar a ser importante, vão surgir grandes blocos econômicos na Itália, beleza? Vamos lá. Dentro desses blocos econômicos, nós vamos ver que vão surgir algumas disputas econômicas e políticas e culturais, que surgem então as mecenas, chamados de mecenas. Mecenas, financiadores, protetores, difusores da arte, renascentistas, burgueses, nobres e igrejas, buscavam prestígio e reconhecimento. Então, as mecenas, quem faziam parte ali, nós vamos lembrar então que são principalmente os burgueses, os nobres e a igreja. Detalhe, a igreja, pessoal, ela não vai ter aquele papel importante, porque lembra que na Idade Média, que a gente falou muito na Idade Antiga, esse período de obscuridão, tudo era explicado por Deus. Até eu expliquei para vocês na sala, se eu tropeçasse, porque era Deus querendo me dar algum recado, falar alguma coisa para mim, então era porque Deus quis que eu tropeçasse. Agora não, né? Então esses burgueses e esses nobres da igreja também vão ter que reinventar, vão ter que renascer para o mundo moderno, né? Porque aquele que não renasce, ele é engolido para o sistema, beleza? Tranquilo? Bora lá. Então eu falei aqui, vamos lá, as características, vão surgir também os humanistas, características, valorização do homem, nova relação do homem entre a natureza e o divino, mas não sou eu, é o divino, ser sagrado, bora lá. Crença na capacidade humana, isso é muito importante. Por que crença na capacidade humana? O homem acredita que ele é capaz de transformar o seu meio, isso é muito interessante. Valorização da razão, então o homem passa a ser mais racional, começa a pensar, como eu já havia dito, e valorização do eu, do individualismo. Então nós temos aqui algumas coisas. O coletivismo, que era uma sociedade coletiva antes do Renascimento, se torna uma sociedade individualista. O espiritualismo se torna racionalismo. Tio, mas não vai ter religião? Então o homem deixa de ter religião? Não, mas o homem começa a ser mais racional. Então ele vai unir razão e religião, beleza?
Ascetismos e hedoísmo, teocentrismo e antropocentrismo. O teocentrismo, tem o teocentrismo, desculpa. Pessoal, teocentrismo, teo de igreja, vamos lembrar disso. Teo vem de igreja, centrismo de centro. Então, a igreja no centro de tudo, ok? Ou a religião no centro de tudo. Então, aqui eu fiz, aqui tem uma linha do tempo, né? Que eu peguei aqui esse mapa mental, se vocês quiserem acessar, tá aqui nesse www.dougnahistoria.blogspot.com.br, tá? Então nós vamos ver que a evolução da Idade Antiga, que foi marcado muito na Grécia, a Idade Média, que é chamada Idade das Trevas, e a Idade Moderna. Aí tem uma mocinha aqui que é pintada, que é muito famosa, né? E nós vamos falar muito desse cidadão aqui da Idade Moderna, que é Da Vinci, que foi um cara que revolucionou. Da Vinci não foi só um pintor, não foi só, a gente pensa só em Mona Lisa, não. Da Vinci foi um grande matemático, um grande físico, um grande escultor, um grande pintor. Da Vinci foi um cara, Da Vinci foi um gênio, uma pessoa muito à frente à sua época. Então muitas das coisas que tem hoje, da literatura, nas criações, vem desse rapazinho aí, ok? Pode descer. Antropocentrismo, como é dito lá em cima, valorização do homem enquanto a criação divina. Ou seja, o homem vai ter a mesma importância, né? Então assim, o homem passa a ser importante, ele é uma criação de Deus, então o homem é importante. E isso também vem ao encontro do racionalismo, tá bom? Oposição do teocentrismo medieval. Esse teocentrismo medieval, galerinha, é aquele teocentrismo que acreditava que somente tudo era explicado pela vontade divina. Então, medieval, de antigo, o homem no centro das atenções do artista. Então, o homem passa a ser o grande centro, o grande anfitrião, desculpa aí, porque é difícil falar mesmo, né? Da humanidade. O homem passa a ser o grande, vamos dizer, o protagonista da sua história. Aí eu trouxe aqui algumas obras, alguns pintores, alguns artistas que surgiram também. Michelangelo, né, que pintou a Capela Sistina, a criação de Adão. É uma pintura muito clássica nos livros de história, acredito que no livro de história vocês devem ter, se eu não me engano. E nós vamos ver aqui algumas características desse renascimento. Tá? Retorno dos valores clássicos da Grécia, de Grécia e Roma. Os artistas renascentistas se inspiravam na arte e cultura de maneira geral. Os gregos e os romanos. Então, os homens, os artistas renascentistas, se inspiravam na arte para criar. Eram pessoas muito pensantes, muito alegres, muito artísticas, né? Então, eles pensavam muito nisso. Principalmente os gregos e os romanos. Então, nós vamos ver que esses grandes filósofos, os grandes pintores, surgiram Grécia e Roma, ok? Aqui nós estamos vendo aqui que esses dois cidadãos aqui são Platão e Aristóteles, respectivamente no centro, a fresco Escola de Atenas. Aqui, Escola de Atenas, para Platão e Aristóteles, beleza? Continuando, pessoal. Mona Lisa, né? Então, individualismo. Individualismo se opõe ao coletivismo da Idade Média. O homem começa a pensar mais em si e deixar o coletivismo de lado. Pensar num coletivo geral. Valorização do eu. Os artistas passam também a assinar obras, né? Exemplo, quando Da Vinci pinta Mona Lisa, ele assina quem fez, para se identificar, para valorizar esse artista que ele era, tá bom? E aí nós vamos ter hedonismo, período renascentista, pode descer. Hedonismo, período renascentista, ou do renascimento. Valorização dos prazeres sensoriais, sentidos, olfato, paladar, visão, audição e tato. O homem começa a valorizar isso, aquilo que ele vê, aquilo que ele pega, aquilo que ele come, o que ele sente de cheiro. Isso é muito importante, então é chamado de hedonismo, ok? E aqui tem algumas dessas características.
o prazer como uma finalidade da vida, culpa o prazer. Então o homem começa a cultuar os prazeres da vida, tá bom? Aquilo que a vida oferece de bom para ele, de melhor. Comer melhor, beber vinhos, deitar em melhores camas, vestir roupas melhores. Tudo isso, pessoal, até a gente viu lá nos dois filósofos, as roupas que eles vestiram, o modo de vida, a qualidade de vida começa a melhorar, muda. Então o período do Renascimento foi um período que mudou a história, foi um período que renasceu, aquele velho ditado, aquele velho jargão que a gente usa, ressurgiu das trevas, clareou, tudo se clareou, ok? Nós já estamos quase finalizando aqui o slide, naturalismo, valorização da natureza. O homem medieval, natureza era fonte do medo e do pecado. Então o homem já, nessa questão do naturalismo, essa questão natureza, o homem achava muito isso, relacionava ao paganismo, tá? Então era preceitos contra a igreja. O homem renascentista trata a natureza como conhecimento, fonte de conhecimento. Nós vamos ver que nesse período também, logo um pouco à frente, vai surgir a ideia de Charles Darwin, né, que é estudar a forma da natureza, para que ela fosse valorizada. Também estudos mais aprofundados sobre o corpo humano e a sua anatomia. Então a medicina também no período renascentista, ela dá um upgrade, ela cresce. Ela vai dar uma estourada. Então nós vamos ver que surgiram filósofos, surgiram artistas e também vai surgir os grandes médicos da época, porque eles vão começar a se interessar ao estudo da natureza, do corpo humano, que antes isso era considerado paganismo, pecado. A igreja abominava isso aí. Bom? Tanto que lá no Egito antigo teve grandes problemas antes do período de mumificação, porque a medicina surgiu no Egito, né, como a gente já sabe, mas era proibido, aquele que era pego tirando órgãos de um corpo, ele era até morto, né? Então, porque era considerado pecado. E assim também no período das trevas. Mas depois que surge então o período renascentista, o homem começa a ter mais liberdade de estudo. E aqui, por último, não menos importante, o racionalismo, ok? Razão com pressuposto da verdade, razão com fio condutor humano, base filosófica. Esse racionalismo, pessoal, o homem começa a pensar. Ponto. Isso é muito interessante, porque tudo tinha uma explicação filosófica, uma explicação científica por que já está acontecendo. Por que o tio ficou gripado? Exemplo, não estou gripado, tá? Estou me cuidando muito bem. Mas por que o tio ficou gripado? Por que surgiu o coronavírus? Foi o coronavírus, se a gente fosse pensar no período da Idade das Trevas, foi porque Deus quis. Aqui no período renascentista, não. Nós vamos pensar no racionalismo. O coronavírus é um vírus que sofreu uma mutação, que o coronavírus já existia, né, até se tornar o Covid-19, ele sofreu uma mutação, e para se tornar, ganhar essa proporção que ele ganhou. Então isso é uma base filosófica e científica. Então, só dando um exemplo, o surgimento dessas doenças no período do Renascimento, todas tinham uma base científica e filosófica. Por que aconteceu? Da onde ela veio? Da onde ela surgiu? Por que ela afeta o humano dessa forma? Beleza? Galerinha, então nós vamos parar aqui no racionalismo. Eu espero que vocês tenham agregado muito valores aí, muitos conhecimentos. Algumas dúvidas que surgiram, eu vou estar aí online para vocês, no período que foi marcado no cronograma, beleza? Pode me chamar no privado, nós vamos sanar algumas dúvidas. Detalhe, aquelas atividades que eu passei para vocês, elas vão ser corrigidas, vou mandar para vocês a correção lá já para postar no grupo, beleza? Depois que vocês assistirem o vídeo, vou dar um tempinho aí depois de assistir, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou postar a correção para vocês, as correções para vocês das atividades, tá bom? Então a aula de História do Sétimo Renascimento se encerra aqui, mas logo nós vamos estar de volta para falar mais sobre o assunto, porque o assunto não se encerra só aqui, né? Nós vamos ver que é um assunto bem abrangente.
tá bom? Pessoal, beijão no coração, cuidem-se, lavem as mãos, se sair, evitem aglomerações, tá bom? Estamos aqui, logo, logo, com fé em Deus, nós vamos estar juntos de novo. Fiquem com Deus e até a próxima!